Hello, SOS Vestibular. Teacher Michelle here. Good morning, good afternoon, good evening. Relembrando os nossos cumprimentos, né? Como nós sempre iniciávamos os nossos encontros, as nossas aulas. Que bom falar com vocês novamente, mesmo à distância. Espero que estejam todos bem de saúde, seja em casa, em quarentena, seja trabalhando, para quem não pôde parar, que vocês mantenham o foco nessa questão da saúde, que vocês se cuidem, preservem, mantenham-se saudáveis e fortes e que não esqueçam de estudar. Né? Nesse período estranho que a gente está vivendo, esse período surreal, é interessante que a gente não esqueça das nossas metas e dos nossos objetivos. Né? Então, relembrando a nossa meta do início do ano, de ter um excelente desempenho no Enem ou no EMA, que a gente não perca isso de vista. Né? Então, dentro dessa nova rotina que nós estamos tendo, que vocês possam também se organizar e dedicar uma parte do seu tempo para isso. Né? E pensando nessa organização, o SOS agora disponibiliza para vocês alguns vídeos, né, que possibilitam esse contato entre professor e aluno, que vai ser disponibilizado lá no nosso ambiente virtual. Vamos usar ele um pouco mais, colocar um pouco mais de ênfase nos nossos contatos, né, para que a gente possa criar uma nova rotina, né, até que tudo voltar ao normal. Vai voltar ao normal, o Enem vai aparecer, o vestibular da UEMA também, então é interessante que a gente não disperse em relação a isso, tá? E pensando nisso, nesse nosso primeiro vídeo, eu pensei de fazer um apanhado geral de tudo aquilo que a gente já discutiu nas nossas aulas iniciais. A prova de língua estrangeira, ela tem uma modalidade que nós não acreditamos que vai haver nenhum tipo de diferença, né? Aquelas 5 questões de inglês ou de espanhol, para quem já se decidiu do espanhol, elas vão cobrar de vocês interpretação textual. Isso não vai variar, né? Então, é interessante que a gente não perca esse foco, né? Esse objetivo de analisar e interpretar textos usando estratégias. Para quem já tem uma facilidade maior, quem já tem uma fluência, é só a gente focar um pouco mais na questão da gramática, na prática, nos exercícios. Quem tem uma maior dificuldade, as estratégias e as técnicas são essenciais para te auxiliar nessa interpretação desses 5 exercícios, dessas 5 questões. Então, esse vídeo introdutório, ele vai recapitular um pouco essas estratégias. Né? Então, o que a gente falou, o que nós tratamos em relação a essas questões? Nós falamos sobre gêneros textuais, nós falamos sobre leitura dinâmica ou estratégia de leitura rápida, que são o skimming e o scanning. Falamos das palavras amigas, que são as cognatas, e com elas vieram também as falcianes, que são as falsocognatas. Falamos das evidências tipográficas e do background, que é aquele conhecimento prévio que você traz consigo. Toda aquela bagagem de conhecimento que você já possui, que você traz e que contribui para a resolução das questões. E, por último, nós paramos na formação de palavras. As nossas últimas aulas, nós estávamos discutindo sobre como as palavras são formadas na língua inglesa. Falamos da derivation, compounding, blending, clipping e tantos outros processos. Né? Nós discutimos sobre a composição, sobre a derivação, a inflexão, falamos sobre prefixos e sufixos que contribuem para esse processo de palavras derivadas. Para quem se lembra, né, nas nossas últimas aulas, a gente fez aquelas dinâmicas com os flip charts, com os flashcards, os papeizinhos de papel, em que nós vemos palavras já existentes e quando a gente colocava essas palavras em contato com outras, a gente criava palavras derivadas, lembra? Palavras compostas. Lembrem, por exemplo, da ladybug, do butterfly, do rainbow e tantas outras palavras que a gente foi discutindo. Tá? Então, a ideia é fazer uma revisão para que vocês possam relembrar e que vocês possam utilizar isso nos exercícios. Né? A prova de língua estrangeira, ela basicamente vai cobrar a sua capacidade de interpretação. Quanto mais palavras você conhece, mais fácil vai ser para você interpretar e compreender o texto. Então, a melhor dica que eu posso dar para vocês, em termos de preparação para a prova de língua estrangeira, é resolver ler questões de língua inglesa ou de língua espanhola para quem vai fazer espanhol. Então, é interessante você olhar
questões anteriores, fazer simulados, buscar textos. Agora que a gente está vendo um contato e um interesse maior com notícias, tentem, por exemplo, por curiosidade, principalmente aquelas pessoas que gostam do inglês e que já se definiram com o inglês, de abrir sites de notícia em língua estrangeira, por exemplo. Entra na página da BBC, da CNN, Al Jazeera, que são sites de notícia internacionais. Eu vou colocar no AVA alguns endereços que vocês podem ver e se familiarizar com certos termos, né? E aí, quanto mais vocabulário você tem, mais facilidade você vai ter, ou menos dificuldade você vai ter nessas provas de língua estrangeira, ok? E a dica inicial que eu dou sempre, a gente já falou isso em sala, é em relação ao exercício físico da prova do Enem. A prova do Enem, principalmente, a UEMA são 60 questões num dia só, que muitas vezes a pessoa responde rapidamente. O Enem, diferentemente, se divide em 2 dias, é uma quantidade de questões bem maior, e são questões de uma complexidade maior pela forma que elas são elaboradas, né? Então, é um caderno com muito texto, com muita questão, que você tem que fazer uma leitura. Então, a questão física, a concentração, o aproveitamento do tempo, como você se organiza para aquilo, é essencial. Então, é interessante que vocês façam esses exercícios de simulado, de teste, de preparação em casa, para que você possa se organizar. E uma forma de você lidar eficientemente com o tempo é você primeiro ler a resolução, ler primeiro a questão ou o enunciado, e depois vai analisar esse texto em língua estrangeira. Se você lê primeiro o enunciado, quando você vai para o texto, quando você vai fazer sua leitura e tentar identificar o que aquele texto em língua inglesa está falando, você já vai com uma predisposição, com um pré-conhecimento do que você descobriu pela questão. Então, você já consegue fazer uma análise direcionada desse texto, tá bom? Então, façam primeiro a leitura dos enunciados, ok? Iniciando com os gêneros textuais. Vamos lá. Gêneros textuais é como aquele texto é formatado, que layout que ele tem. Então, o gênero textual é a primeira impressão que você tem do texto, né? Quando você abre o caderno e está lá aquela questão de língua inglesa, você consegue identificar pelo formato que tipo de texto é aquele. Como é que ele está disposto? Como é que ele está distribuído? É um poema, por exemplo? É uma poesia? É uma música? É uma notícia? Tem imagem? Não tem? É uma receita? A gente falou muito de receita na nossa sala, nas nossas aulas, como exemplo. O vestibular da UEMA recorre muito a esse tipo de gênero textual. Então, por exemplo, no caso da receita, por mais que você não consiga identificar o que aquelas palavras em inglês significam, uma receita você já sabe qual é o conteúdo que ela traz, que tipo de informação ela contém. Tá? Então, quando você analisa o gênero textual, você está sempre observando que o texto tem um conteúdo, que o texto tem um objetivo ou um propósito e que o texto tem um público a quem ele é direcionado. Então, é muito recorrente, a partir do gênero textual, você conseguir abstrair certas informações. Tá? Então, vamos lá. No caso da receita, o conteúdo sempre vai ser, pode ser uma receita em qualquer idioma. Ele sempre vai ter ingredientes, quantidade e modo de preparo. Pode ter algumas outras informações, mas isso é adicional que não vai comprometer o seu texto, tá? Ou a sua compreensão. Uma bula de remédio, ela vai trazer a composição daquele medicamento, do que ele é feito, para que ele é indicado, o que ele é contraindicado, que tipo de posologia, que seria as doses, né, de como ele deve ser tomado. O caso de uma notícia, você sabe que uma notícia é um fato que aconteceu em alguma coisa, em algum determinado tempo. Então, com base no gênero textual, você consegue desenvolver a percepção de que tipo de informação ele vai trazer. Então, é muito importante você analisar o gênero textual a partir da resolução da questão. Tá? A questão do público, ela é algo que pode ser específico ou não. Um texto pode ser direcionado a um público especificamente ou ele pode ser um texto direcionado a qualquer pessoa. Tá? Na sequência, a gente vai falar, eu vou mostrar para vocês um infográfico que a Universia publicou. Eu já mencionei sobre esse infográfico na sala, que é um levantamento que eles fizeram da modalidade ou da recorrência de certos gêneros textuais nas últimas questões de inglês dos Enems passados. Então, vocês observam, de 12 questões foram analisados, de 15 questões, desculpa, foram analisadas em 3 anos, 5 questões. Então, das 15 questões, você tem lá o maior número, 4 e 4,
primeiro de charges, que é aquilo que eu sempre falo para vocês, que normalmente o Enem coloca pelo menos uma questão que mistura linguagem verbal e não verbal. Então, você tem uma questão que traz essa informação sobre uma imagem, que pode ser uma charge, pode ser um anúncio, pode ser uma tirinha, que é uma historinha que você conta a partir de personagens, de quadrinhos animados, e outras 4 questões que trabalham com texto, entendimento de texto. E aí, desses textos, você vê textos normalmente em prosa, tá? A notícia, o fragmento de um conto e assim por diante. Abaixo dessas 4 modalidades, ou desses 4 gêneros que são os mais recorrentes, a gente tem 3 questões sobre atualidades, né? Atualidades é um tema muito recorrente, porque como é frequente você ver notícia normalmente tratam de temas atuais. Então, é muito comum você perceber esse tipo de texto. A questão da Covid-19, do vírus, da doença, que hoje em dia é predominante nos noticiários, e o seu impacto, eu já vi alguns professores comentando que dificilmente você vai ver alguma coisa nesse sentido, e eu concordo, porque há pouca literatura no campo da ciência em relação a essa doença, mas ao mesmo tempo você tem uma gama de notícias a respeito disso, de muita informação, o impacto do confinamento, a questão da importância das redes sociais nesse período. Então você vê que a nossa rotina hoje em dia ela está girando em torno do impacto disso. Então é um tema, é um assunto que ele pode ramificar para diferentes possibilidades de interpretação. Então, a atualidade é a sua capacidade de se manter informado sobre os assuntos que pairam, né, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, seja no Brasil ou seja no mundo. Tem um campo também, e principalmente quando se fala de inglês e de espanhol, normalmente a gente está falando de notícias que trabalham com sites ou fontes estrangeiras. 2 questões trabalharam com música. Música é uma linguagem mais subjetiva, que vai trabalhar com a composição de um indivíduo, de um artista, que normalmente é um recorte muito particular, né? E aí você teve uma questão que trabalha com a poesia, que também é um gênero mais subjetivo, e teve uma questão sobre expressões. Expressões idiomáticas é aquilo que foge é aquele pontinho da curva, né? Aquilo que foge do padrão. Porque expressões idiomáticas, muitas vezes, elas não seguem traduções literais. Então, para a gente analisar expressão idiomática, vai depender muito do conhecimento e do nível que aquele aluno possui. A boa notícia é que, como vocês podem ver, não é um padrão, não é uma coisa muito frequente no Enem. A gente vai falar um pouquinho de expressões idiomáticas quando a gente estiver vendo verbos modais, né, e verbos frasais, que são verbos que variam de sentido dependendo do contexto em que eles estão inseridos, tá? As expressões idiomáticas não são matemática. Então, com isso a gente percebe que essas questões, elas variam muito em relação à sua estrutura, né? Cada gênero textual é muito comum dentro dessas 5 questões de inglês ou de espanhol, você ter uma variação de gênero, você ter diferentes formatos de questões. Então, é interessante se lembrar disso. Estratégia de leitura dinâmica ou leitura rápida. O que é uma leitura dinâmica? É aquela leitura que não é linear, né? Quando a gente lê um texto em língua portuguesa, a gente faz uma leitura linear. Você domina a língua, você conhece o idioma, então você faz uma leitura palavra por palavra, vai formando sentido e assim por diante. Em língua estrangeira, se você não tem a fluência, você não vai fazer essa leitura linear, você vai fazer uma leitura dinâmica, né? Você vai alternar entre um e outro. E a leitura dinâmica é aquela leitura que você faz rapidamente com um objetivo específico. Tá? De estratégia de leitura dinâmica, a gente tem 2 tipos muito utilizados em língua estrangeira: o skimming e o scanning. A gente já falou isso várias vezes, né? O skimming, relembrando, é o geralzão do texto, né? Então, é quando você faz aquela leitura rápida com o objetivo de captar qual é o assunto do texto, sobre o que esse texto está falando, sobre o que ele trata. Já o scanning, lembra do movimento do scanning, né? Você passar os olhos pelo texto. Já o scanning é aquela leitura que você utiliza para achar uma informação específica. Então, aquele tipo de pergunta que te direciona a uma parte do texto, como por exemplo,
Qual fragmento apresenta quantos filhos a Gisele Bündchen tem? Já mencionei isso para vocês várias vezes, que é um exemplo de uma questão da UEMA, tá? Então, você vai procurar onde é no texto que tem uma informação sobre os filhos e, obviamente, que tem um numeral, porque a pergunta está buscando informação de quantidade. Outro exemplo é em que local acontece, em qual instituição o estudo é feito. Então, o scanning você usa para localizar a informação a partir daquelas perguntinhas. Quem, quando, onde, por quê. Então, são informações que você vai buscar de maneira específica. Tá? Para a gente ver um exemplo, para a gente ter uma ideia, dá uma olhada nesse texto. Né? Lógico que não dá para vocês lerem, porque é só um recorte, mas depois eu vou postar no AVA a versão integral dele. Então, o título você tem Bullies and their victim. 2 pontos. Wanna fight? Ponto de interrogação. Então, você vê que o título é uma pergunta. E pela pergunta você começa a identificar victims, parece com português, vítima. Bullies, lembra de bullying, que é um termo em inglês que a gente já usa no português para falar de algum tipo de agressão, que normalmente acontece em escolas, mas que pode acontecer em casa, em qualquer local, né? Algum tipo de agressão, seja ela física, verbal, que uma pessoa comete a outra, uma pessoa acaba sofrendo, um grupo e etc. Tá? E uma coisa que é muito característica nesse tipo de texto é que você tem uma imagem que acompanha. Na imagem você vê uma pessoa totalmente oprimida, enquanto você tem uma sombra de um opressor, né, de um agressor. Então, a partir disso, mesmo sem conseguir ler o texto, até porque não está visível, você consegue interpretar qual é o assunto pelo título, pelo elemento tipográfico, pela imagem. Então, você consegue fazer uma percepção. Eu vou postar no AVA o texto na íntegra, para que vocês possam praticar em formato de exercício, tá bom? Praticando o skimming e o scanning, os dois. Tá? Outra dinâmica que a gente discutiu bastante, outra estratégia, são as cognatas. Cognatas são palavras amigas, aquelas palavras que a gente utiliza como recurso para nos ajudar a entender. E essas palavras, elas são chamadas de amigas porque são palavras que têm uma mesma raiz ou uma mesma origem que a língua portuguesa. Né? Então, são palavras que vêm do latim, do grego, palavras que contribuíram não só para a formação do inglês, mas também para a formação do português. Então, em virtude disso, como elas têm essa raiz de semelhança, é comum você conseguir identificá-las rapidamente. Por isso que elas são chamadas de cognatas. Eu coloquei aí como exemplo different, infection, microbiologist, bacteria, education, data, impact, physician, fantastic. Então, são exemplos de palavras que, quando você olha para elas, family, quando você olha para elas, você já sabe o que elas significam. Elas estão na cara. E eu já mencionei isso também na sala. Dessas palavras, você encontra muito mais frequência do que as falsas cognatas. Então, é muito comum você encontrar um texto em língua inglesa e mesmo sem ser fluente em língua inglesa, você conseguir entender uma média de 30% dele, 50%, 20%, dependendo da quantidade de palavras cognatas que ele possui. Como os textos que a gente encontra no Enem são textos que têm uma linguagem formal, né? Não são textos que têm gírias, que têm abreviações, que têm construções que vão contra a norma culta, a probabilidade de você encontrar palavras amigas, ela sempre vai ser muito maior do que a possibilidade de você encontrar palavras falsas cognatas, ok? E essas palavras aparecem com grande recorrência. Cognatas, existem 3 tipos para a gente entender um pouquinho dessa classificação. Tem as cognatas idênticas, as semelhantes e as distantes. Idêntica, o próprio nome já diz, são as palavras iguais do inglês e do espanhol, hotel, social, cinema. A única coisa que vai mudar é a pronúncia. As semelhantes têm uma mudança pequena na grafia, uma letra, 2 letras, e as distantes têm uma variação um pouco maior. Activity, atividade, computador, computer. Então, são exemplos que a gente discutiu já na sala. E aí, a grande questão para você saber se é uma cognata ou não, você tem que testar. Como é que a gente testa? Pelo contexto. Então, você vai analisar se aquilo que você acha que parece é ou não. Então, na frase, a sensible diet can cure cancer. Sensible diet. Se você pensar em português, dieta sensível, não ficou muito legal. Então, quer dizer que sensible não é um cognato. Ele não tem o mesmo sentido que tem em português. Porque se eu falar dieta sensível, não faz sentido.
Mas se você analisar dieta sensível pode curar o câncer, ou se você não soubesse o que é pode curar o câncer, tá bem na cara, porque parece português. Então você ia pensar uma dieta restritiva, uma dieta equilibrada, você ia buscar uma outra coisa que pudesse fazer sentido. Tá? A outra frase, my father is retired. Retired parece com retirado, mas se você diz meu pai está retirado, fica esquisito, não faz sentido. Então, retired não é retirado, retired é aposentado. Tá? Outro exemplo, the players sang the anthem before the match started, the game started. Então, de novo, você for falar, os jogadores cantaram a antena. Não faz sentido. Então, anthem não é antena. Anthem é hino. Tá? É o que eles cantam antes das partidas dos jogos. I do my university studies in a public college. Eu faço os meus estudos universitários num colégio público. Também não. Então, college não é colégio. College é faculdade. Tá? Então, para você saber se um cognato é verdadeiro ou não, se ele tem um significado parecido com o português ou não, você tem que fazer a análise desse contexto. Você tem que analisar de novo, voltar para o contexto e ver se ele faz sentido ou não. Tá? Se ficar alguma coisa estranha, se ficar um sentido esquisito, é porque provavelmente ele está fazendo uma função de falso cognato. Ele parece, mas não é. Tá bom? Falando deles, né, dos falsos cognatos, antes de ir para as evidências tipográficas, falsos cognatos são aquelas palavrinhas que a gente pensa que é, mas não é. Nós vimos na apostila de vocês uma lista dessas palavras, tá bom? Sobre as evidências tipográficas, é tudo aquilo que chama a atenção, tudo aquilo que você consegue perceber no texto e criar algum tipo de sentido sem necessariamente fazer a leitura das palavras. Então, as evidências tipográficas é tudo aquilo que salta aos olhos. Então, por exemplo, se você vê palavras em destaque, negrito, itálico, sublinhado, ela está destacada por algum motivo. Então, ela merece um pouco de atenção. Se você analisa, por exemplo, que tem parêntese, tem números, tem aspas, tem um travessão. Então, a pontuação é um elemento tipográfico. São indícios que vão te dar ideia. Por exemplo, se você vê que algo está em aspas, é porque é um indicativo de chamamento, indica a fala de uma outra pessoa, é uma citação. Então, é comum você conseguir fazer a interpretação a partir desses elementos, tá bom? Outro tipo de evidência tipográfica, né, que vocês têm aí, são as imagens, todo tipo de figura, de gravura, de imagem, um mapa, uma charge, são elementos que vão contribuir para a interpretação. É aquela mistura da linguagem verbal com a linguagem não verbal. Tá? Background é o seu conhecimento prévio. Tudo aquilo que você já sabe, aquela bagagem de conhecimento que você tem. E aí eu não estou falando só do inglês ou do espanhol. Eu estou falando de conhecimento de mundo, de informação científica, de conhecimento técnico que você possa ter sobre algo. Então, por exemplo, se o texto está falando sobre a Amazônia, você sabe coisas da Amazônia, você tem esse conhecimento, você sabe de desmatamento ilegal, você sabe sobre garimpos, você tem um monte de informações em relação a isso. Então, é interessante você usar os seus conhecimentos em relação àquilo que está sendo proposto no texto, a partir da pergunta, né? O que a pergunta quer de você dentro daquele texto. E aí você mistura um pouco essas coisas, tá? O seu conhecimento com a informação oferecida. Prediction e inference, que é a predição ou a previsão e a inferência, são estratégias que a gente utiliza em qualquer idioma, até no português você faz isso. Predição ou inferência é você prever ou inferir possibilidades de interpretação. Então, você está assistindo um filme, você já começa a imaginar o que vai acontecer naquele filme. Você cria expectativa, você faz suposições. Um texto é a mesma coisa. Então, quando você começa a ler o texto, quando você identifica o título ou faz uma leitura de uma imagem, você já começa a ativar o seu conhecimento e a fazer deduções e inferências sobre possibilidade de interpretação. Então, você começa a tentar identificar possíveis linhas de interpretação, possíveis linhas de significado. Tá? Então, é bem comum você usar isso dentro desses textos em língua estrangeira, porque obviamente vai ter pontos e palavras que você não vai conhecer. Então a gente vai usar
essa capacidade de dedução e de inferência o tempo todo. Aqui tem um esquema, né, mostrando o que o texto aborda, né? Um texto, ele engloba todo esse tipo de informação. O texto, ele tem conhecimento sistêmico ou conhecimento científico, ele tem a questão da linguagem cultural, a bagagem que ele traz consigo. Eu estou olhando aqui porque ele está pequeno. Ele tem o conhecimento de mundo, que é aquilo que você já sabe. Ele traz temáticas atuais, né, temáticas relacionadas a contextos, né, que nos circundam, que fazem parte do nosso dia a dia. Tem o conhecimento do vocabulário, obviamente, que você tem que conhecer as palavras, e tem o conhecimento linguístico. O conhecimento linguístico é aquilo que a gente vê muito nas nossas aulas. O que nós conhecemos sobre essa língua? Quais os conhecimentos que estruturam a língua? Gramática, sintaxe, então são aspectos que a gente vai, morfologia, são aspectos da língua que a gente vai abrangendo. E é esse conhecimento de tudo isso que vai nos ajudar a entender esse texto, que é esse aspecto do meio, tá? A ideia central. E para a gente finalizar, os processos de formação, que eu vou fazer depois um outro vídeo para recapitular eles também, nós temos 6 processos diferentes, né? Nós falamos do processo de derivation ou inflection, que é a derivação, falamos do processo de composição, que é o compounding, e o blending, sendo que o compounding, você usa as palavras na sua forma inteira, uma com a outra, e o blending você usa só uma parte de cada palavra, tá? Falamos também do clipping, que são as reduções, as abreviações. Falamos dos acrônimos, que são as siglas, as iniciais de cada palavra. E, por fim, nós falamos dos empréstimos, que é o processo de borrowing, que o português usa bastante, que é a contribuição de outras línguas na língua inglesa. Então, palavras como piano, alibi, que em inglês é alibi. Então, é muito comum também você encontrar a contribuição de outras palavras do inglês, outras palavras de outros idiomas que contribuíram para a formação do inglês, ok? E aí, para a gente encerrar, eu deixo algumas dicas para vocês. Aquela mesma dica que eu falei lá no começo do vídeo. A dica mais importante que a gente pode ter nesse momento de estudo individualizado é leitura. Quanto mais você lê, quanto mais informado você ficar, melhor. Mais conhecimento você vai adquirir. Isso serve para geografia, para história, para inglês, para português. Você ser uma pessoa que tem conhecimentos de atualidade ou conhecimentos atualizados, ajuda bastante nesse processo de compreensão. Tá? Então, é muito importante a gente ler. Se possível, leia em inglês ou leia em espanhol, se você já se definiu pelo espanhol, tá? É interessante você fazer essa percepção. E no mais, fica aí algumas dicas do que você pode buscar, o que você tem que procurar para tentar ampliar os seus conhecimentos, né? Quanto mais conhecimento você possui, mais informação você adquire, ok? Eu deixo meu abraço, meu beijo para vocês, que vocês fiquem bem, cuidem da saúde e logo, logo eu vou postar mais atividades e mais vídeos, tá bom? Beijo, beijo. Tchau, tchau. Bye, bye.